Nós vivemos hoje um tempo interessante, né, onde você consegue pontuar, não somente em relação ao jovem, mas em relação aos adultos também, alguns problemas setoriais que acabam convergindo, acabam se somando e dificultando cada vez mais essa expansão tão desejada por Kardec, quando ele fala que dois requisitos seriam necessários para a expansão do espiritismo pelo mundo afora, né? O primeiro seria o absoluto conhecimento dos seus princípios fundamentais, né? Não somente aquela aceitação tácita, aquela ideia de crença nos princípios, mas a vivência no que todos os princípios da doutrina espírita, todos os conceitos fundamentais, para a gente ampliar um pouquinho. Há quem diga que são 5 princípios fundamentais, há quem diga que são 7, há alguns autores que falam em 10 princípios, então eu vou chamar os princípios e também os conceitos fundamentais. A vivência disso é absolutamente imprescindível para que você tenha a identidade espírita, que era um ponto que Kardec sempre enalteceu. O segundo era incentivar e trabalhar nos meios de popularizar o espiritismo. Daí essa expansão, a partir da década de 90, pela internet, da utilização de todo e qualquer meio possível. Esse caminho está em todas as redes, você pode ver aí, em cima aqui na tela estão as nossas plataformas, o nosso portal. Então, nós estamos em todos os lugares. Por quê? Porque essa mundividência, essa permanência em várias fontes e frentes permite que você chegue até um público efetivo e que o público te conheça. Mas os problemas podem ser resumidos nestes. A dificuldade de linguagem, vocês falaram há pouco, né? Existe a linguagem do Kardecão velho de guerra, como disse Arlete, que é, se continuar nessa formatação, de difícil entendimento para o cidadão médio, do cidadão que está lutando pela sobrevivência, do cidadão que mal e mal tem segundo grau, do cidadão que até pode ter nível superior, mas não tem uma formação que é a formação desejável, né? Cultural, ou ele trabalha o dia inteiro para estudar à noite, não tem condições de se aprofundar nos conceitos, ou ele trabalha e estuda concomitantemente, ele não consegue se aprofundar muito, quiçá em conteúdos que sejam complementares àqueles da sua própria formação. Nós temos o que o Paulo levantou, e também você complementou, Arlete, que é um espiritismo teórico, mas não um teórico assentado na leitura aprofundada, um teórico baseado em apostilas. Então, a apostila que surge na década de 80 foi depreciativa para o conhecimento espírita, porque passou a aglutinar conceitos extravagantes alienígenas e passou a representar a interpretação de alguns doutos a respeito dos conceitos espíritas e não a visão ampla e restrita que a filosofia espírita trouxe. E nós temos mais dois problemas que estão alinhados entre si. O primeiro é a segmentação das atividades. O indivíduo trabalha na mediunidade, não trabalha em outras áreas. O indivíduo que evangeliza ou pratica a educação espírita não está afinado com outras áreas. O indivíduo que exercita a mediunidade nos grupos mediúnicos dentro dos centros praticamente só faz aquilo quando é obrigado a assistir palestras, né? E isso gera o quê? O quarto problema, a falta de conexão entre as pessoas, entre os grupos e as atividades. Os grupos. Tanto Arlete e Paulo, não sei se é a realidade do São Paulo e do Rio de Janeiro, mas a realidade aqui de Santa Catarina é, no início da década de 2000, quando eu ainda estava no movimento federativo, criaram um novo departamento chamado Departamento de Família Espírita, porque perceberam que não estava havendo mais a comunicação, a sintonia entre as idades, entre os grupos, entre as atividades. Então, criaram esse grande guarda-chuva para dizer assim, não, nós estamos nos preocupando com isso e aí a gente vai fazer um evento a cada 3 meses, um evento no semestre para reunir todo mundo que trabalha na Casa Espírita. Faz festa junina. Não é reunir num determinado momento, numa determinada data, que você vai superar o hiato de comunicação que existe. Criar conexão, né? Isso, e o trabalho associado que tem que existir entre as atividades. Exatamente. Então, tem várias tribos falando a sua linguagem, e o jovem fala aquela linguagem que ela é
considerada contestadora, revolucionária, de difícil aceitação, de difícil padronização. E aí o que acontece as mais das vezes? Ele ocupa aquela salinha lá no fundo da casa espírita. No fundo, onde ninguém vê. Não tem muita visibilidade, não incomodar os outros. Não atrapalha. Exatamente. Então, esse processo é cíclico, é crônico, e nós estamos aqui não somente para jogar pedra na janela, na vidraça, mas para apresentar algumas alternativas para que você que está aí na casa espírita, no grupo espírita, seja ele presencial ou virtual, você tenha ferramentas, a live de hoje é para isso, fornecer material, ideias, abordagens que você possa utilizar, não somente quem trabalha com jovem, mas quem trabalha com as diversas faixas de atuação, faixas etárias que existem na casa espírita.